Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão. Tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor. Então, se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Afinal de contas, sempre quando tiver vídeo aqui no canal, vai pingar a notificação para você. Então, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho. Deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação. Quanto mais likes a gente tiver, mais pessoas a gente consegue alcançar, e com isso a gente consegue trazer um conteúdo cada vez melhor para você que está aí do outro lado. E principalmente, a sua prioridade aqui no canal, comente o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta nos nossos vídeos. Beleza? Passando aqui rapidinho para atualizar vocês sobre o jogo contra o Fortaleza. A situação de um novo técnico, pode ter atualização em relação a isso. E também já pensando no jogo contra o Juventude, tá? Pensando também já no jogo contra o Juventude, jogo que acontece no próximo fim de semana, tá? Vamos partir então primeiro para esse jogo contra o Fortaleza. Afinal de contas, o Grêmio enfrenta hoje, 8h30 da noite, o Fortaleza na Arena Castelão, jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação do Grêmio é bem complicada, tem apenas 23 pontos no campeonato, na tabela, 19º colocado, e o Grêmio deve manter o esquema tático para essa partida contra o Fortaleza. Pelo menos essa é a informação do Eduardo Gabardo, lá do pessoal da 0 Hora, de que o Grêmio deve manter o esquema de 3-5-2. O Grêmio deve jogar com Breno, Juan, Kahneman e Rodrigues na zaga, Guilherme Guedes e Wanderson. Guilherme Guedes voltando ao time titular. Eu particularmente aposto no Cortez, mas enfim, temos aí a possibilidade do Guilherme Guedes. Lucas Silva, Darlan no meio campo, e aí a principal dúvida, entre Campaz, Jean-Pierre, Sarará, Bobsin ou Fernando Henrique. São 5 jogadores para uma posição, mas aqui mostra um cenário claro. Se optar por Bobsin ou Fernando Henrique, ou Sarará, né? Tem os 3, apostando no terceiro volante, né? Já que o Thiago Santos está fora por suspensão, apostando no terceiro volante. Campaz ou Jean-Pierre apostando no articulador. Então, pode ser a situação, essa é a principal dúvida, né? Como que vai formatar esse meio campo. E aí tem uma situação muito interessante, porque caso, por exemplo, o Campaz atue, o Grêmio pode até mesmo colocar o Campaz como um falso 9, fazer uma espécie de um 3-4-2-1, né, com o Campaz flutuando bem ali entre a articulação do meio campo e a referência do ataque, já que ele é um jogador muito rápido e o Grêmio deve explorar o contra-ataque nessa partida. Então, são várias possibilidades. Havia um indicativo de talvez um time num 4-2-3-1, mas, ao que tudo indica, deve ser um time com a mesma formatação tática, pelo menos do jogo que aconteceu contra o Santos. Lembrando, Jeromel e Borja estão fora por conta de lesões. Douglas Costa, Rafinha e Thiago Santos, eles estão suspensos, né? O Rafinha foi expulso, Douglas Costa e Thiago Santos pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o Santos, e o Vilhaçante está com a seleção. Além deles, o Léo Pereira também tem um trauma no tornozelo, está lesionado, se recuperando de lesão. Então o Grêmio tem um time bem modificado para essa partida. Lembrando, o Thiago Gomes, como técnico interino do Grêmio, tem apenas uma derrota, cerca de 59% de aproveitamento, enquanto esteve comandando o Grêmio ali naquele período entre a saída do Renato e a chegada do Thiago Nunes, e depois entre a saída do Thiago Nunes e a chegada do Filipão. O Thiago Gomes também trabalhou, até vale lembrar, né? O Renato queria levar o Thiago Gomes para o Flamengo, ele acabou optando por permanecer no Grêmio. Falando exclusivamente agora sobre o jogo contra o Fortaleza, né, que a gente falou em relação ao momento, a gente tem um dado aqui bem importante que mostra que talvez o jogo de hoje não seja tão difícil assim para ganhar. Isso porque o Fortaleza ele vive o maior jejum dentro de casa desde que ele voltou ao futebol brasileiro. Desde que ele voltou, aliás, à elite do futebol brasileiro, perdão. Desde que ele voltou à primeira divisão. Ele nunca passou tanto tempo sem ganhar uma partida dentro de casa. Pelo Campeonato Brasileiro, a última vez que o Fortaleza ganhou uma partida em casa foi no dia 25 de julho. Uma vitória sobre o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0, gol do Robson. Na época, o Fortaleza estava brigando pela liderança do campeonato, hoje não é esse o objetivo, mas enfim. Nesse período, são 9 jogos, 2 pela Copa do Brasil, mas a gente estava contando aqui o recorte do Campeonato Brasileiro, foram 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com 4 derrotas e 3 empates. Os resultados recentes dentro de casa do Fortaleza são 2 derrotas por 3-0, uma para o Atlético Goianiense e outra mais recentemente para o Flamengo. Então, Fortaleza também não vive um bom momento dentro de casa, e é mais uma dessas toadas aí do Campeonato Brasileiro, onde a maioria dos times costuma atuar melhor e ter melhores resultados atuando fora de casa do que dentro de casa. Tem o fator torcida, tem o fator de proposta de jogo, de encaixe, enfim, tem vários fatores, mas o Fortaleza nunca viveu um jejum
desde que ele voltou à elite do futebol brasileiro, né, já faz um bom tempo, desde que ele voltou à primeira divisão, ele nunca passou tanto tempo sem ganhar um jogo dentro de casa. Então, é um dado que mostra que talvez o jogo não seja tão difícil contra o Grêmio. E falando sobre essa situação agora envolvendo o Juventude, uma passadinha rápida em cima desse assunto, porque o Grêmio conseguiu, junto com a administradora da Arena, né, a OAS, a Caragoles, enfim, as empresas que têm a administração do estádio, baixar os ingressos, baixar o valor dos ingressos para o jogo contra o Juventude. Então é uma redução de aproximadamente 50% nos valores. O que o Grêmio fez para conseguir isso? Basicamente, o Grêmio marcou com a metade do custo. Então, por exemplo, assim, a Arena lá, a OAS, o pessoal que cuida da administração do estádio, calculou a receita de X que eles precisam ter para equalizar o custo das pessoas, ou para pelo menos empatar, afinal de contas é público reduzido, na maioria das vezes abrir para público reduzido dá prejuízo para quem administra o estádio. Então, enfim, eles estabeleceram lá um valor X que seja possível. O Grêmio foi lá e arcou com a metade disso, justamente para a administradora do estádio poder baixar o valor de ingresso. Esse é um dos pontos principais que motiva o Grêmio a conseguir a gestão da Arena, porque aí ele mesmo pode colocar o valor dos seus ingressos para os jogos, pode tabelar da maneira que ele quiser e priorizar o público que ele quiser. No caso de agora, o Grêmio não tem muito o que fazer, afinal de contas existe uma empresa que administra a Arena, então é uma das poucas e únicas maneiras que o Grêmio consegue articular para baixar os ingressos e arcar com parte do valor que as administradoras esperam receber com a venda de ingressos nessas partidas. Tá bom? Então, essas são as informações do vídeo de hoje. A provável escalação do Grêmio, que deve manter o 3-5-2. Um dado muito importante sobre o Fortaleza, que desde julho, ou seja, fazem 3 meses que o Fortaleza não ganha um jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro. E aí, também essa questão bem importante em relação ao jogo contra o Juventude, que, claro, pode impactar muito a procura de ingressos em relação ao resultado no jogo de hoje. Se o Grêmio ganhar, por exemplo, o jogo de hoje, pode no próximo jogo contra a Juventude, dependendo, claro, de uma combinação de resultados, sair da zona de rebaixamento pela primeira vez desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu? Te inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like e comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos do vídeo de hoje. Qual seria a sua escalação? O que você faria em relação ao técnico do Grêmio? Afinal de contas, tem uma informação muito importante em relação ao técnico. Tá pipocando em relação à possibilidade do Roger aceitar, de que o Roger teria repensado. Olha, o que a gente tem de informação é o seguinte: é praticamente impossível que o Grêmio chegue ao final do jogo contra o Fortaleza dizendo: temos um treinador e o treinador será esse, e esse treinador seja de fora. Caso o Grêmio ganhe o jogo contra o Fortaleza, tenha um resultado positivo ou mostre alguma evolução, o Thiago Gomes deve ser avaliado e deve permanecer até o jogo contra o Juventude. Tá? Mas sobre a situação do Roger, a gente tem de informação seguinte: hoje não existe nenhuma chance do Roger ser treinador do Grêmio. Tá? O Grêmio fez 2 convites para o Roger e ele recusou. Não necessariamente por um projeto esportivo e tal, são outras questões, tá? São outras questões que talvez não envolvam o campo, mas que hoje é zero a chance do Roger ser treinador do Grêmio. Se isso vai se confirmar ou não, tudo depende dos resultados. O Grêmio pode pegar o telefone e ligar de novo pro Roger e dizer: Roger, vem pra cá? Pode. O Roger pode aceitar? Pode. Mas não é a tendência. Não é a tendência e isso é confirmado pelo lado do treinador, tá? Hoje não existe chance disso acontecer. Tudo vai depender dos resultados, mas nesse momento, a maior possibilidade é de que o treinador do Grêmio até o final do ano, ou pelo menos pelos próximos 3, 4 jogos, se tudo andar dentro do que o Grêmio espera, seja de fato o Thiago Gomes que deve receber uma oportunidade. Valeu? Agora sim, tava quase esquecendo do assunto. Te inscreve no canal, ativa o sininho e comente. Valeu? Grande abraço, tamo junto, até a próxima. Tchau!